Era um dia ensolarado e tranquilo perto do mar da Galileia. As ondas batiam suavemente na areia, e o céu parecia sorrir com nuvens branquinhas como algodão. Jesus estava ali, caminhando com seus discípulos, quando algo muito especial começou a acontecer. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Pessoas de todos os lados começaram a aparecer. Alguns vinham das cidades, outros dos vilarejos, e até famílias inteiras saíram dos campos com seus filhos nos braços, tudo porque ouviram que Jesus estava por perto, e todos queriam escutar as suas palavras. Havia senhoras com jarros na cabeça, velhinhos apoiados em cajados, crianças curiosas, e homens com olhares atentos. Logo, a beira do mar ficou lotada, como um grande festival. Era tanta gente que alguns se empurravam para ver melhor, outros subiam em pedras ou em troncos de árvores caídas, só para ter um vislumbre de Jesus. Mas Jesus, com aquele olhar calmo e cheio de amor, sabia exatamente o que fazer. Ele viu um barco de pescador ali perto. Então, com a ajuda dos discípulos, subiu no barco, sentou-se e pediu que o afastassem um pouquinho da praia. De dentro do barco, a sua voz podia ser ouvida por todos. O vento do mar levava cada palavra como se fosse uma canção. E então, com o coração cheio de carinho por aquelas pessoas, Jesus começou a contar histórias muito especiais, chamadas parábolas. Essas histórias eram diferentes. Elas falavam de coisas simples, como sementes, ovelhas, luzes e caminhos. Mas dentro de cada historinha havia um tesouro escondido, o ensinamento sobre o reino de Deus. Naquele momento, todo mundo ficou quietinho, ouvindo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Até as crianças pararam de brincar e ficaram sentadinhas, com os olhos bem abertos. E foi ali, sobre as águas calmas, cercado por uma multidão sedenta de aprender, que Jesus começou a contar uma de suas parábolas mais famosas, a parábola do semeador. Jesus olhou para todas aquelas pessoas sentadas na areia, ouvindo com atenção, e então começou a contar uma história muito especial. Escutem. Bem, um homem saiu para semear sementes em seu campo. Naquele tempo, as pessoas entendiam muito bem sobre plantações, porque muitas viviam da terra. Elas sabiam como era importante cuidar da semente para que ela crescesse forte e virasse alimento para toda a família. Jesus contou que esse homem era um semeador, alguém que acordava cedinho, com um saco cheio de sementes nos ombros e um coração cheio de esperança. Ele caminhava pelos campos com os pés descalços, o rosto suado pelo sol, mas com um sorriso no rosto, porque ele sabia, estava espalhando vida. Com a mão firme, ele pegava punhados de sementes e jogava no chão. As sementes voavam como pequenos pontinhos dourados e brilhantes no ar, caindo em vários lugares diferentes. Era como se ele estivesse semeando esperança, futuro e alegria por onde passava. Mas nem todas as sementes caíram em lugares bons. Enquanto Jesus contava, as crianças imaginavam o homem lançando sementes com cuidado, como quem espalha estrelinhas no chão. Os adultos lembravam das plantações e pensavam: será que todas as sementes vão crescer? Jesus olhou para os olhos atentos das pessoas e disse: algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em solo cheio de pedras, outras caíram entre espinhos, e apenas uma parte caiu em terra boa. O povo ficou curioso. O que será que aconteceu com cada uma delas? Jesus estava prestes a ensinar algo muito importante sobre nossos corações e como ouvimos a palavra de Deus. Mas por enquanto, todos estavam presos na imagem daquele homem caminhando entre os campos, lançando sementes com fé. E assim, a história foi preparando o coração de cada ouvinte para algo ainda mais profundo. Jesus, com os olhos brilhando de sabedoria, continuou sua parábola, e as pessoas ouviram bem quietinhas,
como se não quisessem perder nenhuma palavrinha. Ele disse que o semeador lançou as sementes, mas cada semente caiu em um tipo diferente de terra. E o que aconteceu com elas? Foi muito diferente para cada uma. Beira do caminho, algumas sementes caíram à beira do caminho, disse Jesus. Essa parte da terra era dura, pisada por pés de gente e patas de animais. Era um lugar onde as sementes não conseguiam entrar na terra. Elas ficavam ali, expostas, sozinhas. Até que de repente, vieram os passarinhos. Sim, passarinhos espertos e famintos. Eles desceram do céu, bateram suas asas e piu-piu. Comeram todas as sementes rapidinho. Não sobrou nenhuma. Jesus estava mostrando que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, e logo o inimigo rouba tudo do coração delas, como os passarinhos com as sementes. Terra de pedras, pedregais, outras sementes caíram em terreno cheio de pedras. Essa terra até parecia boa por cima, mas logo embaixo era só pedra, sem espaço para raízes crescerem. Então, quando a semente brotou, ela até nasceu. Bem depressa, plim, uma folhinha verdinha apareceu. Mas o sol brilhou forte, o calor aumentou, e como aquela plantinha não tinha raiz, ela secou, murchou e morreu. Que tristeza! Jesus explicou que isso representa quem ouve a palavra com alegria, até parece que vai crescer. Mas quando vem um problema ou dificuldade, desiste rápido, porque não criou raiz em Deus. Terra com espinhos, outras sementes caíram no meio dos espinhos. Essa semente até cresceu, começou a subir, esticar suas folhinhas, como se quisesse chegar bem alto, mas junto com ela, cresceram também os espinhos, plantas más, cheias de pontas afiadas. Esses espinhos foram se enrolando na plantinha boa, apertando e sufocando, até que ela não conseguiu mais respirar nem crescer. Foi esmagada pelos espinhos. Jesus explicou que isso é como alguém que ouve a palavra, mas está tão preocupado com as riquezas, os medos e as coisas do mundo, que a palavra de Deus não consegue crescer ali dentro. A boa terra, mas algumas sementes caíram em boa terra. Essa terra era fofinha, cuidada com amor, sem pedras nem espinhos. As sementes entraram nela com alegria e logo criaram raízes fortes. Com o sol e a chuva, elas foram crescendo, até virarem plantas cheias de frutos. E sabe o que aconteceu? Jesus disse que elas produziram 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinham recebido. Uau! Imagine plantar uma sementinha e colher 100 frutas. Jesus mostrou que a boa terra é o coração que escuta, entende e guarda a palavra de Deus com carinho. Esse coração dá muitos frutos de amor, obediência, alegria e fé. A multidão escutava maravilhada, e as crianças, com os olhos brilhando, pensavam: será que meu coração é uma boa terra? E é essa pergunta que Jesus quer que todos façam até hoje. Depois de contar a história do semeador para aquela multidão imensa à beira do mar, Jesus e seus discípulos seguiram juntos para um lugar mais calmo. O sol já estava mais baixo no céu, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores enquanto eles se sentavam para descansar. Os discípulos ainda estavam pensando na história das sementes. Eles se entreolhavam com cara de dúvida, até que um deles disse: Mestre, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? O que significam as sementes e as terras diferentes? Jesus sorriu com ternura. Ele sabia que seus amigos queriam aprender mais, e então se sentou com calma e começou a explicar, como um professor amoroso que gosta de ensinar passo a passo. Eu vou contar a vocês o que essa parábola quer dizer. Todos os discípulos ficaram bem atentos, e Jesus começou: o semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. Pode ser um pastor, uma mamãe contando uma história da Bíblia, um professor da escolinha ou até vocês mesmos, quando falam de mim para outras pessoas. E a semente é a palavra de Deus. Ela é viva, poderosa e cheia de amor, mas, para crescer, essa palavra precisa de um lugar especial, o coração das pessoas. E é aí que entram os diferentes tipos de terra. Jesus então explicou com carinho cada tipo de solo, como se estivesse desenhando com palavras: beira do caminho, quando alguém ouve a palavra,
mas não entende o inimigo como aqueles passarinhos vem e tira tudo do coração dela, antes que a semente tenha tempo de crescer. Solo de pedras esse é o coração da pessoa que ouve, e fica alegre no começo, mas não cria raiz. Quando vem um problema, uma tristeza ou alguém zomba dela por acreditar em Deus, ela desiste rapidinho, como a plantinha que seca no sol. Solo com espinhos esse é o coração cheio de preocupações com o mundo. A pessoa até ouve a palavra, mas está ocupada demais pensando em riquezas, em brinquedos, roupas, fama. Tudo isso são os espinhos que sufocam a semente. Ela não dá fruto. Boa terra, mas o coração bom e preparado, que ouve a palavra, entende com amor e guarda dentro de si, é como uma terra fofinha e limpa. A semente cresce, floresce e dá muitos frutos, 30, 60 e até 100 vezes mais. Os discípulos ouviram cada palavra com atenção. Seus olhos se abriram como janelinhas iluminadas por dentro. Agora eles entendiam. Jesus concluiu dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça bem. Guardem isso no coração de vocês. E naquele momento, os discípulos não estavam apenas aprendendo sobre sementes. Eles estavam aprendendo sobre como cuidar do próprio coração para que a palavra de Deus crescesse dentro deles e fizesse deles verdadeiras árvores frutíferas no reino dos céus. Depois de explicar com tanto carinho o significado da parábola do semeador, Jesus olhou nos olhos dos discípulos e parecia estar olhando também para cada criança, cada papai, cada mamãe que ouviria essa história por muitos e muitos anos. Com a voz mansa e cheia de sabedoria, Jesus ensinou que o mais importante de tudo é ser como a boa terra. Vocês querem saber como fazer isso? Parecia perguntar com o olhar. Jesus disse que a boa terra representa um coração preparado, pronto para ouvir, entender e guardar a palavra de Deus. Mas como a gente pode ter um coração assim? Um coração preparado assim como o agricultor cuida da terra tirando pedras, espinhos e preparando o solo com amor, nós também precisamos limpar o nosso coração. Isso significa deixar de lado tudo o que é ruim, a mentira, a raiva, o egoísmo, a desobediência. Precisamos abrir espaço para coisas boas, oração, louvor, leitura da Bíblia, bondade, perdão e amor. Um coração obediente à boa terra não reclama da chuva nem do sol, ela apenas recebe e obedece. Assim também devemos ser, ouvir o que Deus ensina e praticar. Obedecer ao papai e à mamãe, ajudar os amigos, dividir os brinquedos, falar a verdade, orar com alegria. Quando obedecemos, é como se regássemos a sementinha de Deus em nós. Um coração cheio de fé, a boa terra acredita que a semente vai crescer. Mesmo quando parece demorar, ela espera com paciência, porque confia. Assim também, precisamos acreditar que Jesus está conosco, mesmo quando não vemos. Ter fé é saber que Deus está trabalhando dentro do nosso coração e que logo vamos dar frutos lindos. E sabe quais são esses frutos? São atitudes que mostram que a palavra de Deus está crescendo forte dentro de nós, como o amor, a alegria, a paz, a bondade, a paciência, a fé, a obediência, a humildade e muitos outros frutos maravilhosos. Jesus disse que quem tem o coração como a boa terra dá muito fruto. Não só um pouquinho, mas 30, 60 e até 100 vezes mais. Isso quer dizer que uma simples palavra de amor que você planta hoje pode mudar a vida de muita gente amanhã. E assim termina a história que Jesus contou. Mas na verdade, ela não acaba aqui. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez de ser como a boa terra. Cuide do seu coração, deixe a palavra de Deus morar aí dentro e prepare-se, porque grandes frutos vão nascer.